Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então iniciando aí a nossa última parte da disciplina, né? Tratando ali um pouco dos assuntos que foram divididos nas unidades 5 e 6. Aqui a gente entra numa parte da disciplina que é uma química um pouco mais assim específica, né? Uma química assuntos bem específicos assim que a AIME da nossa disciplina prevê, e a gente vai falar aqui em termos bem introdutórios, né? A maioria das reações que a gente vai ver aqui são reações, principalmente nessa parte dos dienos e das reações de Diels-Alder, né, que são reações pericíclicas, são assuntos um pouquinho mais avançados, que nós não vamos aprofundar tanto, tá? Mas são reações extremamente importantes, que é importante a gente ver aqui nessa etapa, né, da nossa formação. Aí a gente começa falando hoje um pouquinho sobre dienos conjugados, radicais e carbocátions alílicos, tá? Que é uma classe aí de estruturas que possuem uma estabilidade muito grande, tá? Principalmente os radicais e os carbocátions alílicos, passando aí por intermediários em reações, né, com bastante estabilidade, e que vai aí nos entregar algumas implicações em casos específicos que a gente vai ver na nossa aula. Tá? A leitura complementar para a aula, capítulo 8 do Paula Bruce, lá no volume 1, tá? E o capítulo 14 do Peter Volhard, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, é que a gente deve sempre se lembrar, né, e trazer a nossa memória, é o que é um sistema pi conjugado, né? Comumente, como a gente fala, um sistema conjugado. Ele vai envolver, no mínimo, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter sistemas conjugados extremamente grandes, tá? Com muitas ligações pi conjugadas, mas no mínimo, tá? A gente precisa ter um orbital p, tá? Um orbital p. E não importa se esse orbital p está vazio ou está cheio de elétrons, ou tem um elétron só, né? Tem dois elétrons, tem um ou está vazio, ele precisa estar adjacente, ou seja, imediatamente ao lado de uma ligação π, tá? De um alceno, beleza? Então, o requisito mínimo para a gente ter um sistema conjugado, e aí, consequentemente, esse sistema conjugado vai entrar em ressonância, né? E nós vamos ter contribuintes de ressonância para formar um híbrido de ressonância. O mínimo que a gente precisa ter é isso, uma ligação π e adjacente a essa ligação π, um orbital p, tá? E aí a quantidade de elétrons ali vai basicamente definir o tipo de estrutura que a gente vai ter, tá? Existem três situações básicas, três situações assim muito comuns em química orgânica, né, que vão se repetir muito, a gente vai ver muito por aí, e é o que fundamenta, né, basicamente aí essa questão dos sistemas conjugados e dos sistemas em ressonância, tá? A primeira delas é o mais básico de todos, né? Nós temos um orbital p adjacente que faz parte de uma ligação π, ou seja, nós temos ligações π conjugadas, né? Orbitais p que contém um elétron e eles estão sempre ali formando dois orbitais se sobrepondo lateralmente, orbitais p puros, né? Se sobrepondo lateralmente formando ligações π, e essas ligações π estão conjugadas, tá? Então seria os casos dos dienos conjugados, né? Onde nós temos essas ligações duplas, né? Sempre separadas por uma ligação sigma, exatamente porque esses orbitais p possuem um elétron e eles estão se sobrepondo, né? Sempre se sobrepondo lateralmente com um do lado e vai deixar sempre uma ligação sigma entre as ligações π, beleza? Esse é o caso mais comum e que a gente vê bastante por aí, tá? O segundo caso, pessoal, é quando um orbital p adjacente à ligação π, né? Então você tem uma ligação π, e esse orbital p ao lado da ligação π, ele possui apenas um elétron, tá? Essa é a segunda situação. Nesse caso, a gente vai ter essas espécies aqui que a gente vai chamar de radical alila, tá? Então, primeira coisa, o que é um grupo alila? Tá? Então, por exemplo, a gente tem lá que se você tem uma cadeia assim, né? E você tem um CH3 aqui, ou como a gente bota o Me, né, de metila, aquele grupo ali a gente chama de metila, né? Então, o que seria uma alila? Uma alila é um sistema, é uma propenila, tá? É um propeno, então são 3 carbonos e você tem uma ligação π, tá? Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter um R, qualquer R, tá? Aí, nesse caso aqui, a gente chamaria esse grupo de alila, um grupo alila, tá? É uma propenila, 3 carbonos e a gente tem uma ligação π ali entre esses 3 carbonos. Se eu gero um radical nesse carbono, que aqui, por exemplo, ele é sp3, tá? Eu vou gerar um radical alila, tá? Então eu tenho a minha ligação π permanece, tá?
a minha ligação π permanece, então o radical alila, aqui está a forma do híbrido de ressonância, tá? O radical alila ele poderia ser pensado assim, ó, a minha ligação π permanece e no carbono ao lado eu vou ter um orbital p que tem um elétron só, certo? E a terceira situação seria a ligação π e no carbono exatamente ao lado eu tenho um orbital p e ele não tem nenhum elétron. Quando eu tenho um orbital p num carbono que não tem nenhum elétron, eu tenho um carbocátio, tá? E aí ele vai estar vazio e eu vou formar o quê? O carbocátio alila, beleza? Então vai ser a mesma situação, eu vou ter uma propenila, tá? Só que nesse carbono aqui, ó, eu vou ter uma carga positiva, um carbocátion, um orbital p que não tem elétron nenhum, tá? E aí eu vou ter um carbocátion alila e eles vão trabalhar aí com estabilidade diferente e como vão ter híbridos de ressonância, isso vai influenciar nas reações. A gente vai ver um caso bem específico, beleza? Então vamos lá tratar um pouquinho sobre a estabilidade desses sistemas. Como eu disse, né, o radical alila vai ter a ligação π. A gente sabe que a ligação π ela é formada por dois elétrons, né? Uma ligação π formada por dois elétrons. E no carbono adjacente a essa ligação π vai ter um elétron só. Então o sistema todo ele é formado por 3 elétrons, né, e 3 orbitais p conjugados. Concorda comigo? Porque se eu tenho a ligação π aqui, ó, ela já é formada por 2 elétrons p, e aí eu fico com mais um elétron, ela já é formada por 2 orbitais p, eu fico com mais um orbital p com um elétron só, certo? Então aqui uma simulação, né, do que acontece com os orbitais atômicos e moleculares para formar um radical alila, né? Eu teria ali, ó, uma espécie radicalar retirando um hidrogênio homoliticamente, né? Ou seja, ele tira o hidrogênio e o hidrogênio não sai como um próton, né? Quando ele sai como próton, ele sai sem nenhum elétron e ele deixa os 2 elétrons. Ele sai com um elétron só. A gente tem uma cisão, ó, homolítica dessa ligação aqui e fica um radical, né? Fica um elétron no carbono. E aí, esse elétron vai ficar ali, isso aqui, ó, tinha uma hibridização sp3, isso aqui orgânica 1, né? Se eu estou lembrando, vai passar aqui, ó, para uma hibridização sp2. E aí eu fico com um orbital p puro, não hibridizado, com um elétron só. Aí eu vou formar ali os meus novos orbitais moleculares, certo? Bom, nós temos, obviamente, esse sistema vai entrar em ressonância, né? Então nós vamos formar 2 contribuintes de ressonância, que são exatamente o A e o B. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu formo um radical nesse carbono aqui da direita. Tá? E aí, esse sistema vai entrar em ressonância, ou seja, essa ligação π se rompe homoliticamente, tá? Um elétron da ligação π se combina com esse elétron que tá ali no radical, tá? E aí eu vou acumular um outro elétron lá do outro lado, tá? E aí vai me gerar B. E eu vou ter esses 2 contribuintes de ressonância, tá? A estrutura vai ficar variando entre esses 2 contribuintes, colocando esse elétron ora num carbono de uma extremidade e deixando o radical ora no carbono da outra extremidade, beleza? E a gente sabe que sistemas em ressonância, né, deslocalização de elétrons, estabiliza as moléculas. Né? Então já traz aí um plus, né, de estabilidade por causa da deslocalização dos elétrons. Dando uma olhadinha um pouco nos orbitais moleculares formados, só relembrando uma coisa aqui sobre teoria do orbital molecular. Na teoria do orbital molecular, ela prevê que todas as vezes que a gente une orbitais atômicos, os orbitais moleculares que serão gerados, eles serão gerados na mesma quantidade de orbitais atômicos que nós estamos unindo, né? Que nós estamos colocando ali para se sobrepor e formar ligações covalentes e interagir. Então, por exemplo, no radical propenila, nós estamos sobrepondo ali 3 orbitais atômicos, tá? 3 orbitais P puros. Isso vai me resultar em 3 orbitais, 3 orbitais moleculares. Um ligante, um antiligante, todas as vezes, isso é teoria do orbital molecular também. Quando nós temos números ímpares de orbitais moleculares sendo formados, nós vamos ter ali exatamente ao meio, né, dividindo o orbital molecular ligante e o antiligante, nós vamos ter uma zona não ligante, tá? Que é uma zona que não vai interferir na nossa ordem de ligação no sentido destrutivo, né? De impedir que essas ligações sejam formadas, certo? Como nós temos um radical alila, então em cada orbital P puro tem um elétron, né? Então 2 se combinam e fica com um radicalzinho
sobrando ali, né, em cima de um átomo de carbono, esses 3 elétrons, né, um de cada carbono, precisam ser distribuídos entre os orbitais moleculares, né? Cada um vai comportar 2 elétrons, então eu tenho 2 elétrons no orbital ligante, que é o de menor energia, né, o mais estável, e vou ficar com um elétron, né? Então esse elétron radicalar, ele fica no orbital não ligante, tá? Esse orbital não vai contribuir para a destruição, né? Ele não é um antagônico ao efeito construtivo do orbital ligante, tá? E isso vai ajudar para a minha estabilidade, porque eu não tenho nenhum elétron aqui, ó, no orbital antiligante, tá? Que alteraria diretamente a minha ordem de ligação e alteraria a estabilidade da minha molécula, tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante e nos mostra esse radicalzinho ali, esse elétron, né, radicalar fica no orbital não ligante, tá? E não afeta diretamente a estabilidade da minha estrutura, certo? A outra situação que a gente vai ter é um carbocátion ali. Percebam, no carbocátion eu tenho um carbono que perdeu os 2 elétrons, tá? Ele perdeu de alguma forma por uma clivagem heterolítica, né, com um aleto, enfim. A gente pode pensar isso aqui, ó, um bromo, tá? E aí ele perde isso aqui, o bromo sai fora, leva os 2 elétrons e eu formo um carbocátion ali. O que a gente vai ter no carbocátion? 2 elétrons π, tá? E 3 orbitais conjugados. Como eu tenho 3 orbitais p conjugados, eu vou formar 3 orbitais moleculares. Quando eu distribuo esses 2 elétrons, percebam que eu fico lá com 2 elétronzinhos nos orbitais ligantes, né? Maior estabilidade. É tão estável, tá? Se a gente lembrar lá da estabilidade dos carbocátions, a gente lembra que carbocátion primário, ele é extremamente instável, né? Bastante instável e na grande maioria das vezes, a depender da situação, ele não é formado, tá? Entretanto, um carbocátion, desculpa, alílico, ele tem uma estabilidade semelhante à estabilidade de um carbocátion terciário, tá? E, inclusive, tá? Eu tô falando de um alílico que está ligado só com hidrogênio. Então, imagina que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Ó. E quando eu formar esse carbocátion, eu vou ter só hidrogênio. Quando eu substituo, tá vendo essas coisinhas aqui, ó, essas cobrinhas? Ela está indicando que esse sistema lírico é substituído. Então, existe a possibilidade de efeito de hiperconjugação para estabilizar o carbocátion. Quando eu substituo esse sistema lírico, então ele é todo substituído, ele fica mais estável do que um carbocátion terciário, tá? Por quê? Justamente por causa do efeito de ressonância, né? Deslocalização de elétrons, e aí o sistema baixa, cai, eu vou ter um efeito substituinte de hiperconjugação pronunciado, porque o sistema lírico é substituído, e isso vai deixar ele muito mais estável do que um carbocátion terciário, por exemplo, tá? Então, é uma coisa interessante, tá? É bastante interessante, porque mesmo o primário se aproxima muito aqui de um carbocátion terciário. Por quê? Porque eu tenho um sistema em ressonância, eu tenho um sistema deslocalizado, eu tenho aqui, ó, os orbitais moleculares com 2 elétrons nos orbitais ligantes e não tem nenhum elétron destrutivo, né, com efeito destrutivo na estrutura, e isso tudo contribui para a minha estabilidade. Obviamente, eu também tenho dois híbridos de ressonância, né, dois equivalentes de ressonância, que é exatamente o movimento dos 2 elétrons da ligação π em direção ao carbocátion, forma a ligação π lá e gera um carbocátion em 1 aqui, que antes estava em 3, beleza? Muito parecido com os radicais lá, só, óbvio, né, a movimentação dos elétrons é diferente, lá vai seguir um sistema radicalar, né, uma movimentação de um elétron só, e aqui vai movimentar os 2 elétrons em direção ao carbocátion, certo? Nos dianos conjugados, obviamente, aqui é o caso mais básico, né? Por exemplo, um 3-butadieno, daí seriam só 2 sistemas π, só 2 ligações π, né? Eu vou ter lá 4 elétrons π e 4 orbitais p conjugados. Então é um orbital com um elétron, cada orbital tem um elétron, né? E eles vão interagir. Como eu tenho 4 orbitais atômicos, eu gero 4 orbitais moleculares e eu tenho 4 elétrons e eles preenchem aqui, ó, todos os orbitais ligantes. E isso causa uma estabilidade muito grande, tá? O que torna aí os dianos conjugados muito estáveis. Uma coisa interessante sobre os dianos conjugados que vai resultar em alguma coisa para nós nas reações de Diels-Alder, né, que a gente vai ver ali em seguida na próxima aula,
é que ele possui duas conformações possíveis, tá? Então, um dieno conjugado ele pode existir na forma S-trans e S-cis, e isso pode ser um pouquinho novo para vocês, porque quando a gente fala em trans e cis, a gente está mais acostumado em alcenos, né? A posição dos grupos estão para o mesmo lado ou para lados opostos, assim como a nomenclatura EZ também, tá? Tem umas diferenças ali, mas nós não vamos tratar disso. Aqui no dieno, nós consideramos cis e trans em relação a essa ligação sigma aqui, ó. Por isso que é S, tá? Esse S aqui é de sigma. Então o que está dizendo? Tá? É S trans, quer dizer que os dois sistemas π, ó, em relação à ligação sigma, estão para lados opostos, tá? E aí o S-cis vai dizer que os dois sistemas π, ó, estão para o mesmo lado em relação a essa ligação sigma aqui, certo? Qual que é mais estável? Obviamente, vai seguir a mesma lógica que a gente tem lá nos alcenos, ao sistema S-trans, tá? Manter esses grupos para lados opostos, porque os alcenos são formados por ligações, e ligações são elétrons, e elétrons se repelem porque são partículas de mesma carga, né? Então, quanto mais eu afasto elas, mais estável o sistema fica. E quando eu boto eles em conformação cis, eu aproximo elétrons, né? Eu aproximo ligações. Então, por exemplo, eu aproximo esses hidrogênios das pontas ali, né? Ligados aqui, por exemplo, e se fosse átomos de carbono também, eu vou aproximar ligações, vou aproximar átomos, vou aproximar elétrons, e isso vai me causar um efeito de repulsão, me gera uma tensão estérica e me faz um sistema mais instável, tá? Então, considerando dienos conjugados, a gente sempre vai ter uma conformação mais estável num sistema S-trans, tá? É por isso também que a gente sempre desenha ele assim, tá bom? Isso aqui vai ser importante na próxima aula ali, quando a gente tratar de uma reação bem importante em química orgânica que envolve esses dienos. Bom, trazendo um pouco para reações, né, a gente vai ver só esse caso, como eu disse, esse assunto já avança um pouquinho, a gente vai ver esse caso aqui que é bem legal, é bem interessante, que são dienos conjugados sofrendo reações de adição, tá? Na presença de ácidos HX, as famosas reações de Markovnikov, né, que ora mais cedo ou mais tarde elas sempre estão voltando, tá? Porque são reações bastante importantes, que é aquelas que a gente viu lá na Orgânica 1, de submeter um alceno a um ácido mineral, né, um HX ali, os derivados dos halogênios, e nós vamos ter uma adição eletrofílica, né? Então vai atacar o hidrogênio, vai formar um carbocátion seguindo a regra de Markovnikov, né? Hidrogenando no carbono mais hidrogenado, para gerar um carbocátion no carbono menos hidrogenado, que vai ser o carbocátion mais estável. Só que quando a gente faz essa reação com dienos conjugados, lembram que o intermediário de uma adição Markovnikov é um carbocátion, né? Só que como é um dieno conjugado, vai adicionar em uma das duplas, tá? E vai gerar um carbocátion alílico. Esse carbocátion está aqui. Tá? Então, imagina, adicionei lá o eletrófilo, né? Reagi com o próton, adicionei o próton no carbono mais hidrogenado, segue a regra de Markovnikov, e eu gero um carbocátion. Esse carbocátion está conjugado com o sistema π. E como nós vimos, ele vai entrar em ressonância. Entrando em ressonância, ó, percebam que o sistema em ressonância é estável, tá? Estabiliza. Então, vai ter a ressonância e não tem problema algum, em primeira análise, formar um carbocátion primário, né? Então, eu vou ficar variando aqui entre um carbocátion primário e um carbocátion secundário, beleza? Se eu tiver a adição do cloro, a segunda etapa da reação é a adição do cloro, né? Todo mundo lembra disso. Se eu tiver a adição do cloro em cada um dos carbocátions, eu vou formar produtos diferentes. Então, se eu tenho a adição do cloro quando o sistema alílico está nesse contribuinte aqui com o carbocátion primário, eu vou levar a uma adição 1,4. Tá? Por que 1,4? Porque eu estou considerando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Estou considerando a primeira dupla aqui que sofreu a adição e o hidrogênio entrou na posição 1. Então, o hidrogênio, o eletrófilo aqui, ó, ele entra na posição 1 e depois o cloro vai entrar na posição 4. Por isso que eu falo que é uma adição 4. Tá? Entretanto, se eu tenho a adição no produto aqui, onde o meu carbocátion alílico está com o carbocátion no carbono secundário, eu vou ter, no caso aqui, uma adição 2. Tá? Porque eu vou adicionar o eletrófilo aqui em 1 e depois o cloro vai entrar no carbocátion alílico na posição 2. Tá? Eu tenho uma distinção entre esses dois produtos. Tá? Por mais que eu tenha uma estabilidade no carbocátion alílico, como nós falamos anteriormente, se eu tenho aqui um primário e um secundário sendo formado, vai ter uma pequena diferença entre eles e é possível a gente controlar essa diferença
trabalhando aí com a cinética e com a termodinâmica da reação, tá? Inclusive já tem um termo aqui que a gente comumente usa em química orgânica, que é falar sobre produto cinético e produto termodinâmico, tá? A gente já vai entender um pouquinho o que é o produto cinético e o que é o produto termodinâmico. O produto de adição 1,2 é um produto cinético, tá? Toda vez que a gente falar de cinética, você pode associar com a palavra velocidade. Tá? Se eu estou falando que é um produto cinético, provavelmente eu estou falando, provavelmente não, quase que certamente, estou falando que é um produto que forma rápido. Tá? E toda vez que a gente fala de termodinâmico, a gente está falando de um produto que é estável. Tá? A gente está falando de estabilidade. Então, falou de cinética, falou de velocidade. Falou de termodinâmico, falou de velocidade. Tá? E a gente pode controlar a formação desses dois produtos e a gente já vai entender como que a gente faz isso. Primeira coisa, por que, como eu disse, né, termodinâmica está falando de estabilidade. Então, isso está me falando que a adição 4 é mais estável. Tá? O produto da adição 4 ele é mais estável. Por que ele é mais estável? Porque se a gente olhar aqui, ó, meu produto de adição 4, em relação ao meu produto de adição 2, no diano conjugado no 1,3-butadieno. Tá? No produto de adição 4, eu tenho um alceno substituído. Mais substituído. Eu tenho duas substituições no alceno. Tá? E no produto de adição 2, eu tenho uma substituição só. Vocês se lembram da regra de Zetsev, né? A regra de Zetsev diz que quando a gente tem uma eliminação, a gente vai formar um alceno mais substituído. Por quê? Porque o alceno mais substituído, ele é mais estável, por efeito de hiperconjugação. Vocês devem se lembrar disso, que é assunto de orgânica 1. Tá? Então eu estabilizo um alceno doando elétrons para ele, porque ele é a mesma lógica de estabilizar um carbocátion. Tá? Eu estou doando elétrons e aí ele é estabilizado. Tá? Então o meu produto termodinâmico é mais estável. Se você olhar aqui num gráfico de energia por coordenada reacional, perceba que o produto 1,4, que é o termodinâmico, está num nível de energia menor, mais baixo, né? Isso significa que ele é mais estável do que o produto cinético, o produto de adição 2, tá? Que está com uma energia um pouquinho mais alta, certo? Só que qual que é a jogada aqui? Para formar o produto termodinâmico, percebam, a adição é 1,4, né? Para formar um produto termodinâmico, eu vou passar por um carbocátion alila primário, certo? Então, eu vou precisar formar isso aqui para o cloro vir e adicionar um 4, certo? E aí ele vai formar esse produto de adição 4 aqui. Cloro, tá? Tá aqui. Ou no caso aqui o bromo. Enfim, lá era cloro, aqui é bromo. O bromo, o brometo. Vai formar um produto de adição 4, tá? E eu passo por um carbocátion alila primário. Para formar o produto de adição 2, eu passo por um carbocátion alila secundário, certo? Por mais que haja estabilidade, o primário, obviamente, vai ser um pouquinho menos estável que o secundário. O secundário vai ter uma estabilidade menor. E isso está aqui, ó. Então, eu vou... Tenho uma adição, venço aqui a primeira barreira energética e formo o contribuinte. Para atacar no secundário, ó, para atacar no secundário, para formar o produto cinético, a minha energia é menor. Eu tenho que uma energiazinha aqui, ó, menor. Por isso que esse produto é o cinético. Por quê? Eu formo ele mais rápido. Porque a energia para atingir esse estado de transição que vai passar por um carbocátion alila secundário é menor, tá? Por outro lado, para vencer, para formar o produto termodinâmico que é o mais estável, eu preciso passar por um carbocátion alila primário. Só que em relação ao secundário, ele tem uma energia um pouquinho maior, tá? Ele tem uma energia um pouquinho maior, só que eu vou levar para um produto mais estável. Aí aqui a nossa relação, a gente chama de termodinâmico por causa da estabilidade do produto, tá? Ele vai precisar de um pouco mais de energia para ser formado, mas vai formar um produto mais estável, beleza? Então essa é a distinção. Produto cinético é um produto que forma rápido, por quê? Porque a barreira energética é baixa, certo? E por mais que o produto tenha uma estabilidade menor, tá? Ele é menos, o produto 1,2 é menos estável que o produto 1,4, certo? Só que para formar o mais estável, eu preciso de uma energia um pouquinho maior. Como é que eu controlo essa salada, né? Essas duas possibilidades? Com a temperatura, certo? Então eu posso fazer essa reação a uma temperatura de menos 80 graus, né? Super, quase nada de energia, certo? Eu posso fazer essa reação a menos 80 graus. Se eu fizer essa reação a menos 80 graus, eu vou ter uma tendência absurda de formar o produto cinético.
Por quê? Porque eu estou tirando energia do sistema. O sistema tem pouca energia. Eu estou resfriando muito o sistema. E aí eu vou ter menos energia para atingir lá o estado de transição que eu preciso passar para formar um produto termodinâmico. Certo? Então eu posso fazer a menos 80 graus e formar um produto cinético. Por outro lado, se eu quiser uma seletividade para o produto termodinâmico, o que eu faço? Eu adiciono energia. Porque daí, como o produto termodinâmico é o mais estável, vai ter uma tendência da reação passar por lá. Tá? E a gente percebe que mesmo fazendo a reação a menos 80 graus, tá? Mesmo fazendo a reação a menos 80 graus, depois que eu obtenho os produtos, aquecer o sistema a 40 graus, a gente vai ter uma conversão. Tá? Então a reação vai poder voltar. Então os produtos que estão na adição 2, no produto cinético, eles retornam para o carbocátion alila, porque o carbocátion alila é muito estável, então você pode ter uma clivagem heterolítica dessa ligação aqui. Tá? Eles retornam e aí com o ganho de energia, né, a mais 40 graus, nós vamos vencer lá o estado de transição para chegar no produto termodinâmico, certo? Então existe uma reversibilidade da reação que pode ser alcançada simplesmente, você pode fazer a reação a menos 80, obtém o majoritário lá do produto cinético, mas um aquecimento a 40 graus converte tudo para o produto termodinâmico. Por quê? Porque o produto termodinâmico é o mais estável, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Te viu aí um pouquinho sobre dienos, radicais alilas e principalmente os carbocátions alilas, né? Como que eles vão influenciar numa reação que é importante para nós, que são as adições eletrofílicas a alceno, seguindo o mecanismo de Markov-Nikov, tá? E um pouquinho desse controle cinético e termodinâmico. Eu sugiro que vocês estudem isso, tá? Não fiquem só aqui na aula, vão no livro, dão uma estudada, que esse assunto aqui é muito importante, tá? Saber controlar reações para produto cinético e termodinâmico. A gente estudou isso lá na Orgânica 1, né? Lá na nossa aula na nossa primeira unidade de revisão da Química Geral, estudamos isso, um pouquinho de cinética e termodinâmica, e aqui é um caso, né, aplicado na prática, né, para a formação de um produto que está envolvido a velocidade e um produto que está envolvendo a estabilidade. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula e um forte abraço a todos.